comecei a falar sobre letramento racial crítico desde 2015, há quase que 14, né? Exatamente há 10 anos atrás. No momento atual, há um grande contingente de pessoas trazerem as questões de falar sobre letramento racial. E isso tem se dado por várias questões, como, por exemplo, algumas pessoas que têm mais evidência e que essa evidência faz com que essas pessoas tragam algumas coisas de uma forma como não deveriam fazer. Então, elas acabam passando por uma questão de, então, vamos trazer e vamos falar sobre a questão de letramento racial. A pessoa precisa passar por um processo de letramento racial para entender um pouco de como é que se dão as questões de raça e racismo no contexto brasileiro. Então, se isso ficou muito mais evidente, as pessoas têm trazido com mais evidência, e isso a gente tem visto muito na mídia, por exemplo. Se nós formos falar do último BBB, por exemplo, né? Então, nós escutamos falar muito sobre a questão de letramento racial por questões que ocorreram dentro do próprio BBB, por exemplo. Então, nesse sentido, as pessoas têm trazido com mais evidência. E outras pessoas que são apresentadores de meios de comunicação com muita evidência, também tem trazido isso. Eu preciso passar por esse letramento racial, porque eu não tenho conhecimento, porque acabou falando ou trazendo algo que não deveria ter trazido. Então, elas acabam falando, né, muito mais em letramento racial do que se falava há algum tempo atrás, por conta de todas as questões de que isso não deveria estar ocorrendo nesse momento histórico no contexto brasileiro. As pessoas precisariam estar falando, por exemplo, de como é que nós podemos ter um país mais equitativo, como é que nós poderemos ter mais pessoas negras na mídia, como é que nós podemos ter mais professores negros, mais alunos negros entrando na universidade, mais pessoas, médicos, dentistas, engenheiros, advogados, negros e negras, por exemplo, em que nós tivéssemos esse 56% da população brasileira, de fato, mais equitativo em todos os segmentos sociais. E a gente não tem, né? Então, a gente precisa muito falar desse letramento racial, pensando na questão de equidade, né? Equidade.